Vamos começar nosso culto, então? Qual música que você quer cantar? Vamos cantar Louvaio? Eu quero sentar aqui. Não, mas deixa eu sentar desse lado, no meio de vocês, senão vocês ficam só conversando e não prestam atenção no culto. Vou ficar bem... Não, eu sei que você não vai ficar quieta. Senta do lado da mamãe. Qual que você quer cantar? Não pode ficar conversando, então. Eu quero cantar do capim. Deus faz crescer o capim, pim, pim. Deus cuida dos passarinhos, piu, piu. Deus não se esquece das flores, dos frutos e do coelhinho. Foi Deus quem fez o galo cocó, a galinha e os pintinhos, piu, piu. O boi, a vaca e o cavalo e o meu bonito cãozinho. Au, au! Vamos orar agora? Para pedir ao nosso Deus, o Espírito Santo. Você queria cantar mais um? Eu não queria essa porque eu tô muito doente. É, né? Mas logo você vai sarar. Daqui a pouco a mamãe vai fazer um chá pra você. Vamos orar então? Deixa eu pegar o Benjaminzinho pra gente orar. Vamos pedir a Deus, o nosso amigo Espírito Santo. Deus poderoso, nosso Rei do Universo, nós pedimos o seu Espírito Santo sobre nós. Afaste o mal nesse momento, nos ajude a aprender a sua palavra, nos ajude a entender a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Por que Jesus vai afastar o mal? Porque os anjos maus não querem que a gente aprenda de Deus. Eles querem nos atrapalhar, sempre nos atrapalhar. E por isso a gente pede para Deus afastar o mal de nós. Bárbara, nós estamos estudando Eu quero história de Satanás. a história de Satanás. Depois a mamãe vai contar para você. Vamos ver qual que é a sequência do Apocalipse, né? Aparece Satanás, tem uma parte que aparece. Depois a mamãe vai contar para você. Aqui Quem é Satanás, Bárbara? é o anjo mau. É o anjo mau, inimigo de Deus, né? Ele brigou com Deus lá no céu. E nós vamos aprender isso, tá no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Mas hoje não é sobre isso que nós vamos falar. Ainda não é sobre isso. Outro dia a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai aprender mais uma das cartas que foram mandadas para as igrejas. Calma, essa carta você ainda não conhece. Sabe qual carta foi essa? Eram 7 cartas, já está acabando, faltam só mais 2. Hoje é a de Filadélfia. Vamos ver qual era a carta de Filadélfia? Está quase chegando em nós, Bárbara. As cartas já estão quase chegando em nós, nos nossos dias. Calma aí. Por isso que eu falei pra você não ficar perto dele. Ele vai querer pegar as coisas da sua mão. Ó, ontem a gente falou da carta de Sardes, né? Lembra da história de Martinho Lutero que a mamãe contou? Que Martinho Lutero era um monge que encontrou a Bíblia escondida. E ele leu aquela Bíblia e ele aprendeu muitas coisas na Bíblia, Benjamin. Coisas diferentes que não eram ensinadas. Então ele começou a falar assim: não é assim que está escrito, pessoal. É mentira. Na Bíblia está escrito assim. E as pessoas não gostaram. Os governantes e os líderes da igreja dele, Igreja Católica Apostólica Romana, não gostaram. Perseguiram Martinho Lutero e perseguiram todas as pessoas que vieram depois dele. Esse tempo foi chamado de o tempo da Inquisição. Eles condenavam as pessoas que defendiam a Bíblia à morte. E muitos morreram queimados, mesmo crianças. Muitas crianças morreram, crianças que defendiam a Bíblia. E para essas pessoas, ontem nós lemos que Jesus prometeu: o vencedor assim será vestido com vestes brancas. Vestes brancas porque simboliza a pureza de caráter. E de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida.
Ou seja, Jesus prometeu que essas pessoas fiéis, amigas dele, vão ter a salvação, vão ter a ressurreição. E hoje nós vamos aprender o que foi que Jesus queria dizer para as pessoas que viriam depois desse tempo. Para a igreja de Laodiceia na Ásia, né? A igreja física de Laodiceia na Ásia, a carta para a igreja de Laodiceia na Ásia representa, desculpa, Filadélfia, a carta avião. parece avião, Ásia é de avião, muito bem, parece avião. A carta de hoje é para a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia na Ásia, ela representa um período de tempo depois do tempo da Inquisição, depois do tempo da Reforma. Vamos ver o que é que Jesus diz para nós? Olha aqui as igrejas. Olha a igreja. A igreja... aqui ó. Essas são as igrejas que a Bárbara tá vendo. A igreja de Filadélfia, ela corresponde a um período em que Deus despertou o povo para a verdade bíblica da segunda vinda de Jesus. Essa época foi por volta de 1800. Um povo foi despertado, foi atraído para as profecias de Daniel. Aqui é muito especial essa carta, Bárbara. Bárbara, você lembra quem foi Daniel? Não. A mamãe vai pegar ali para você lembrar quem foi Daniel. Acho que você lembra sim. Não lembro nada. Lembra sim. Daniel, ele tinha seus amigos. Aqui está fechado ainda aqui. Daniel. Você não lembra quem foi Daniel? Ah, não, esse daqui tá errado, essa história não é essa. Aqui, ó, deixa eu pegar nessa Bíblia, a história de Daniel para você lembrar. Eu acho que você lembra sim. Daniel da cova dos... Da cova dos leões, muito bem. Daniel foi um amigo, muito amigo de Deus, muito amigo, muito amigo. Aqui, ó, olha ele aqui com os leões, olha ele aqui com os leões, Benjamin. Ele era muito amigo de Deus. Ele foi levado cativo para a Babilônia como um escravo, como um trabalhador que era obrigado a trabalhar e não recebia salário. Ele foi levado para a Babilônia quando ele era bem jovenzinho, assim que nem o Arthur. E aí, o Arthur, o seu primo. E aí, por volta dos seus 18 anos, mais ou menos. Mas caiu a Babilônia nele. Não, meu amor, essa parte de caiu a Babilônia, depois a mamãe vai explicar para você. Essa Babilônia que ele foi levado era uma terra muito rica, muito próspera, que tinha muito ouro. O rei Nabucodonosor era um homem muito poderoso. E Daniel era um jovenzinho muito amigo de Deus, muito fiel. E ele foi na Babilônia e trabalhava para o rei. Lá ele ficou amigo do rei, porque ele era muito bom no que ele fazia. Mas sabe por que ele era bom no que ele fazia? Porque Deus o abençoava. Deus abençoava Daniel, porque Daniel era seu amigo. Aquele meu livro que tá já aberto, que você já tinha abrido. Tá bom, mas aquele livro não tem Daniel, filha. Por isso que a mamãe tá te mostrando aqui. Depois a mamãe te dá aquele livro. E aí, Bárbara, sabe o que aconteceu? Daniel, ele tinha inimigos, pessoas que não gostavam dele, que viam a amizade dele com o rei e ficavam assim: esse Daniel, eu tenho que dar um jeito nesse Daniel, porque ele é muito amigo do rei. Deixa eu pegar aqui o Benjaminzinho no colo, que ele tá ficando chateado. E aí, Bárbara, esses inimigos de Daniel falaram assim pro rei: rei, vamos fazer uma lei que as pessoas só podem fazer oração para você por um mês. E o rei era muito vaidoso e ele aceitou. Nesse tempo já não era mais Nabucodonosor o rei. Nesse tempo já era o rei Dario. Eu acho que nesse tempo já era o rei Dario, depois a mamãe confirma, mas eu acho que já era outro rei, porque o rei Nabucodonosor nesse tempo já tinha morrido. Não. Era o rei Dario já aqui?
Eu acho que era o rei Dario. E aí, Bárbara, essas pessoas falaram pro rei fazer uma lei e o rei fez essa lei. E aí, depois esses inimigos de Daniel, eles sabiam assim, ó, que Daniel, ele gostava de orar pro seu amigo, porque ele conversava com seu amigo Deus, por meio da oração. 3 vezes ao dia, Daniel se ajoelhava e conversava com seu amigo Deus, em pensamento, na oração. E aí, Bárbara, olha aqui, ó, olha aqui, Bárbara, olha aqui o que aconteceu. Quando naquele dia, aqueles inimigos de Daniel viram Daniel orando, eles foram correndo fuxicar pro rei. Olha aqui, ó, tá vendo Daniel orando lá na casa dele? Ele orava para todo mundo ver, de janela aberta. Olha ele orando lá na janelinha dentro da casa dele. E aqueles inimigos foram e contaram pro rei. Eles falaram assim: ô rei, lembra que você fez uma lei para as pessoas só orarem para você? Pois é, Daniel tá conversando com o Deus dele lá, aquele Deus lá da terra dele. E aí, sabe o que aconteceu, Bárbara? Sabe o que aconteceu? Para de olhar essas figurinhas por enquanto, por favor. Mamãe vai te mostrar onde tá aqui na Bíblia o livro de Daniel. Aí sabe o que aconteceu? Eles pegaram Daniel e levaram lá para a cova dos leões, como castigo porque ele desobedeceu a lei do rei. E o rei ficou tão triste, Bárbara, porque o rei gostava muito de Daniel. O rei pensou: ah, esses homens me enganaram. E agora, olha como o rei ficou triste. Aqui, olha aqui o rei triste desse lado. Olha ele triste, Bárbara. Olha aqui o rei triste. O rei ficou muito triste. Bárbara, você acha que Daniel ficou com medo quando ele chegou na cova dos leões? É? Porque eles iam comer Daniel. Eu acho que pode ser que ele tenha ficado com medo também. Daniel era um homem muito corajoso, sabe? Ele morava já longe da sua família, longe do seu papai e da sua mamãe a vida inteira. Talvez nunca mais Daniel tenha visto o seu papai e a sua mamãe. Deus ajudou Daniel a ser um homem muito forte, corajoso. E quando ele estava lá na cova dos leões, sabe o que o seu amigo Deus fez por ele? Mandou um anjo, Bárbara, para fechar a boca dos leões. Aí, os leões ficaram mansinhos. O anjo não deixou os leões comerem Daniel. Deus protegeu seu amigo. Deus cuida de todos os seus amigos, Bárbara. Por isso que eu gosto de ser amiga de Deus. Porque quem é amigo de Deus, nenhum mal acontece. Porque Deus protege. Mesmo que aconteça um mal, Deus continua protegendo. E aí, Bárbara, nesse dia, então no dia seguinte o rei estava tão triste e ele correu na cova dos leões e ele falou assim, a cova dos leões era lá embaixo, era um buraco. E ele falou: Daniel, meu amigo, porque a penalidade era para ficar um dia só na cova dos leões. Daniel, meu amigo, será que o seu Deus protegeu você e cuidou da sua vida? Todos na Babilônia sabiam que o Deus de Daniel era poderoso, era forte, porque Daniel era um bom amigo de Deus. Ele falava para todas as pessoas de Deus. E aí, Bárbara, Daniel gritou lá de dentro: sim, ó rei, vida longa a você, o meu Deus me protegeu. E aí, Daniel foi retirado da cova dos leões e mostrou mais uma vez para aquelas pessoas que o Deus vivo. Quando ele saiu da cova dos leões. Isso. E assim foi que Deus preservou a vida de Daniel para um propósito muito importante. O propósito de revelar a Daniel coisas que iriam acontecer no futuro. No livro de Daniel existem... Olha esses inimigos. Olha esses inimigos, né, Bárbara? Eu quero ver. No livro de Daniel, a mamãe está procurando, aqui o livro de Daniel é pequenininho, às vezes a mamãe não consegue encontrar. No livro de Daniel, Deus revelou coisas que iriam acontecer no futuro, por meio do seu amigão.
Daniel era tão amigo de Deus, que Deus contou para ele coisas que iam acontecer no futuro. Deus contou para Daniel várias coisas que iam acontecer, que tem um nome essas coisas. Chama-se Profecia das 2300 tardes e manhãs. É esse o nome. Profecia, fala com a mamãe. Profecia das 2300 tardes e manhãs. É um nome complicado. Eu acho que eu fiquei muito triste porque os inimigos de Daniel pegaram ele da casa dele. Eu também ficaria muito triste porque... Eu dormi triste, eu acho. Você ia dormir triste? Esses inimigos de Daniel eram muito maldosos. Bárbara, nem todas as pessoas gostam daqueles que são amigos de Deus. E nós precisamos nos acostumar com isso. Bárbara, mas agora lembra de uma coisa especial. Embora você tenha ficado triste, sabe uma coisa muito feliz? Deus protegeu a vida de Daniel para ele contar coisas importantes, mensagens de Deus para as pessoas, mensagens do futuro. E foi isso que Daniel fez. E você lembra que a gente estava falando da igreja de Laodiceia? Deixa a mamãe pegar aqui a Bíblia e te mostrar. Sabe o que a igreja de... Desculpa, igreja de Laodiceia não. Igreja de Filadélfia. Sabe o que a igreja de Filadélfia tem a ver com Daniel? Nesse tempo da igreja de Filadélfia, as pessoas descobriram as profecias do livro de Daniel. Você sabia que tem um físico muito famoso chamado Isaac Newton, que até ele, nesse tempo, estudou as profecias de Daniel? Por volta desse tempo, 1800 e alguma coisa, 200 anos atrás. Muitas pessoas foram levadas a estudar as profecias de Daniel. As coisas que... Aqui na fornalha de fogo. Essa é outra história. Dá a Bíblia pra mamãe agora, senão você se distrai muito. Deixa a mamãe te mostrar uma coisa aqui, ó, no final. Minha filha, não fique assim. Você quer esse? Quer segurar esse? Então segura esse. Isso. Bárbara, a igreja de Filadélfia, as pessoas do tempo da igreja de Filadélfia são as pessoas que tinham que entender a profecia de Daniel lá atrás. O nosso amigo Daniel, amigão de Deus, que foi para a cova dos leões. Isso, a mamãe também vai conhecer Daniel e eu quero que ele me conte tudo, como foi ficar lá na cova dos leões, se ele ficou com medo. Nesse tempo, Bárbara, nesse tempo, amanhã a mamãe vai explicar melhor, mas nesse tempo da igreja de Filadélfia, um homem muito especial da igreja batista, chamado Guilherme Miller, entendeu a profecia das 2300 tardes e manhãs. Bárbara, ele não entendeu a profecia porque ele era muito inteligente. Ele já era velho nesse tempo, igual o vovô Fernando. Ele tinha sido um soldado quando ele era um homem igual o papai, um homem novo. E depois, quando ele ficou velho igual o vovô Fernando, ele comprou uma fazenda e foi morar na fazenda. E lá na fazenda, ele trabalhava na terra, ele plantava plantinhas, ele colhia aquelas plantinhas, ele comia aquelas plantinhas. Na casa dele. Na casa dele, lá na fazenda. Igual, um sítio assim, igual onde a tia Mara mora. Lembra onde a tia Mara mora, lá no sítio? Mas tinha uma casa que... Lembra que eu vi as galinhas? Com certeza na fazenda de Guilherme Miller tinha galinha, tinha vaca, cavalo. E aí, Guilherme Miller, ele começou lá a estudar a Bíblia, o livro de Daniel. Deus, o Espírito Santo falou na cabecinha dele, leia o livro de Daniel. E o Espírito Santo o ajudou a entender a profecia das 2300 tardes e manhãs. E o seu cumprimento foi nessa época, por volta de 1844, Bárbara. Olha que especial!
Deus conecta todas as pessoas por meio do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que falou para Daniel as coisas que iam acontecer no futuro, falou para Guilherme Miller estudar o livro de Daniel e aprender aquelas coisas. O Espírito Santo age na nossa mente hoje, nos ajudando a entender as coisas que João e Daniel escreveram sobre o fim. Que aconteceu o dilúvio. Deus falou que ia acontecer o dilúvio. Deus falou para Noé que ia acontecer o dilúvio. Exatamente, Bárbara. Do mesmo jeito que ele falou para João e para Daniel que ia acontecer, que ia ter o mundo ia ter um fim. Ele, do mesmo jeito que ele avisou Noé que a terra seria destruída, ele avisou João e Daniel que a terra seria destruída. E é por isso que nós precisamos estudar a Bíblia para aprender. O papai chegou, né? Agora nós vamos fazer uma oração para pedir que Deus nos ajude a sermos seus amigos, igual Daniel e igual Guilherme Miller, para a gente aprender a Bíblia e se proteger e se preparar para encontrar Jesus. Porque sabe uma coisa, Bárbara? A terra, na verdade, olha para a mamãe, ela não vai ser destruída. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Quando a gente corre pegar seus bloquinhos. Não, peraí, deixa, amanhã a mamãe explica melhor o que é esse negócio da terra ser destruída. Para as pessoas que forem amigas, Deus vai fazer uma grande reforma na terra. Eu preciso pegar minha arca aqui pra você mostrar como que é o dilúvio. Ah, tá bom. Bárbara, pega então a sua arca, pega rapidinho. O Benjamin já tá ficando impacientinho. Aqui, ó. Isso mesmo. Assim como Deus falou pro seu amigo Noé que a terra seria destruída e ele falou para Noé construir uma arca para que todos aqueles que quisessem ser amigos de Deus se salvassem. Pega o anjo, tá bom? Tá, pega o anjo. Deus também explicou como seria o fim da terra na Bíblia, para que todos aqueles que quiserem ser seus amigos possam escapar com ele, porque na verdade, Bárbara, a terra ela está toda estragada pelo pecado. Então Deus vai fazer uma reforma na terra. Mas os anjos maus Estragaram a terra. Outro dia a mamãe te explica melhor. Mas Deus quer fazer uma reforma na terra. E pra gente fazer uma reforma, as pessoas da terra têm que sair da terra. Senão como que Deus vai reconstruir a terra? Então, quando Jesus voltar, ele vai levar todos aqueles que quiserem ser amigos de Deus para passar uma temporada no céu com ele. E nesse tempo, a terra vai ficar vazia. E depois, quando essas pessoas que são amigas de Jesus voltarem com Jesus, a terra então será destruída. Outro dia a mamãe te explica melhor. E reformada. E aí, os amigos de Deus vão habitar na terra reformada. É isso que Deus quer fazer por nós. Agora vamos orar, Bárbara, para Deus nos ajudar a sermos sempre seus amigos? Senta aqui do meu ladinho pra gente orar. Vamos orar? Chegou a hora de orar. Quietinhos vamos ficar. De olhos fechados, joelhos dobrados com Deus. Iremos falar. Fecha seus olhinhos. Querido, pode orar. Querido Deus, obrigado por esse dia. Ajuda eu a ser obediente em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia! Eu preciso.